compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. My sister was about 33 years old at the time. She was married and she had 4 children. She went down the stairs and the corridor and set herself ablaze. She used paraffin, and it was a terrible death. This is my sister Moderwa. Interesting about this photo is that she actually died in the same dress that she's wearing in the photo. So for me, this is a very powerful photograph, because this is how she was. In a sense, society failed her church failed her, and yes, her family failed her, because being a firstborn, she probably, maybe there are a lot of expectations on her. And at the time, counseling services were not available or out of reach for most of the members of the society. My sister could not access such a service that could have helped her at her time of distress. Had we had such a service as they do in other parts of the world, maybe my sister would not have taken her own life. Maybe she'd have found help. WHO has given a high priority to suicide and suicide prevention efforts for a very long time. However, countries are asking us to do more, and in response to that, we have decided to have a WHO's report on suicide. Many people whose lives have not been intimately affected by suicide seem to think that it happens out there or over there to someone else, to another family. The reality is suicide happens with far greater frequency than any of us should ever feel comfortable and allow. Every 40 seconds across this globe, someone dies by suicide. Every 40 seconds. I attempted suicide 2 times, once when I was 14 years old and once when I was 29. I didn't get much help when I first attempted suicide. I think the help that should have been available to a 14-year-old who was suicidal is practical help and just have empathy. It's that human connection. Otherwise you are totally alone. I would say suicide causes such a burden, the damage it causes to the family. Imagine so many children who are orphaned because their parents have died. The scar of a suicide we carry till we die. You are so low. You are so, this problem gets bigger and bigger and bigger. There is institutions, there's organizations that actually got professional people dealing with such a thing. It is considered that it is a cry for help, and most of the people, they give very clear signals, and the stats show that 80% of the people give very, very clear signs. But we fail to recognize those signals, and those are very clear and visible signals. So in the moment of crisis, if there is somebody at the other hand who can help you understand what you are going through, in those moments of despair, if there is somebody who can actually listens and understands your feelings, then you can definitely come out. Or it is considered, and we have experienced that it is a big support for people under distress.
We have to look at, what countries can afford and thinking through, well, what interventions are most appropriate and most cost effective in your particular situation. Awareness programs, responsible reporting in the media, alcohol control. Some of these interventions are not only effective but also very low cost. So what we hope will be one of the results of our approach to this will be national dialogue resulting in national strategies and plans. One approach is to simply address the means of committing suicide. Lots of suicide happen with firearms or with toxic products, for example pesticides in Asia. And reducing access to some of these means has been shown a successful suicide strategy. So the response needs to be based on broad public health principles, but tailored to the reality of each country. We do know what works and what doesn't work. Bem, senhores, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para um bate-papo agradável, uma conversa amiga, como fazemos todas as quintas-feiras, agora a partir das 16 horas. É muito gratificante estar aqui. E mais gratificante hoje ainda é estar com uma pessoa tão conhecedora, tão dedicada ao trabalho de prevenção ao suicídio. Boa tarde, doutora Laís. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bem. Doutora Laís Catalhã é médica, é psiquiatra e hoje irá dar para nós, irá fazer algumas considerações. Ao lado esquerdo aqui temos a Jo, que é a produtora de nosso programa. Hoje, tá vendo, Jô? Falei para você que dia viria que você iria passar para o outro lado. Mas hoje ela está aqui como plantonista do CVV. Hoje eu estou aqui como voluntária, né? Parece que a torcida está fazendo conseguir as coisas acontecer, viu? Porque acho que é o terceiro programa que eu estou aqui, né? Mas é porque eu gosto de ficar lá atrás, mas assim é muito interessante a gente poder participar e agradecer as pessoas que assistem nosso programa, porque é um trabalho de prevenção, e um trabalho de prevenção acontece quando a gente se dispõe a fazer, né? E hoje eu estou aqui como uma voluntária do CVV, abordando um tema muito importante, né? Com a presença da nossa parceira de luta de prevenção, que é a Laís. Então, um prazer. Vamos ver se a gente faz um programa produtivo, né, para as pessoas, que elas se sintam parte desse programa e participem também, né? Manda mensagens para nós, perguntem. Sejamos todos bem-vindos, então. Boa tarde. Boa tarde. Hoje o tema que a gente escolheu para conversar, doutora, todo lugar é bom para prevenir o suicídio. Mas antes, né, temos o vídeo. Nós temos um preceito, né? Vamos lá. Temos o preceito. O preceito é um momento que a gente tem no CVV, que a gente costuma, antes de iniciar qualquer atividade, falar sobre um preceito que é fundamentos do CVV. Então, por gentileza, a câmera, o preceito. E o preceito de hoje é o preceito número 3, né? Para nós é um preceito muito sério, porque a gente fala que lutar pela vida é o melhor. Então, quando a gente vai falar hoje sobre prevenção, e os nossos programas do mês de setembro, todos eles estão pautados na prevenção. Aliás, nosso programa é todo pautado na prevenção. E especialmente no mês de setembro, em função do Setembro Amarelo, nós vamos falar mais objetivamente sobre isso, sobre os sinais de suicídio, né, de quando as pessoas começam a demonstrar esses sinais. Então, o nosso trabalho no CVV é pautado na luta pela vida. E viver sempre é a melhor solução, né? Então, nós estamos aqui falando sobre isso hoje, porque a vida tem valor e as pessoas, pelas circunstâncias que nós criamos na sociedade, não estão valorizando a vida
em função de toda uma cultura, né, de excesso de trabalho, de muitas outras coisas. E aqui hoje a gente não vai falar que lutar pela vida. E lutar pela vida significa viver. Significa acordar de manhã, ter um objetivo. E a outra pessoa, no meio social, é esse objetivo além de nós mesmos, né? Então, lutar pela vida é a melhor solução. Então, tá bom. Nós achamos muito bacana essa sua colocação, mas vamos passar para a doutora aqui, né, que irá nos conversar sobre esse assunto, que qualquer lugar é bom para prevenir o suicídio. Fundamentado nessa colocação, nesse tema do nosso programa, doutora Laís, eu pergunto a você, suicídio tem dia, tem hora ou local para acontecer? Não, de maneira nenhuma, né? Se tivesse, os números não seriam tão alarmantes, não seria uma condição tão urgente para a nossa sociedade. Nós temos números hoje em dia que indicam que até 2020 os números de suicídio no mundo ultrapassarão o número de mortes por guerra e homicídio. Então, é uma urgência falar disso, é uma urgência prevenir, é uma causa de morte evitável e devastadora, né? Que não tem data para acontecer, não tem lugar para acontecer, mas a gente pode identificar os fatores de risco, a gente pode identificar um suicídio em potencial para a gente poder agir e ajudar. Eu acho interessante ela falar sobre não ter data para acontecer, nem tem lugar para acontecer. Então está bem dentro do tema do nosso programa hoje, que qualquer lugar, né? O lugar bom para prevenir é qualquer lugar. Então todo lugar é um lugar para prevenção. Se qualquer lugar pode acontecer o suicídio, então a gente pode prevenir em qualquer lugar. Essa experiência aí foi muito interessante, por isso que a gente resolveu trazer aqui, né? Doutora, baseado na sua experiência, né? Porque no CVV, por exemplo, os atendimentos são feitos no posto. A pessoa telefona ou entra no chat e conversa conosco no posto. A senhora já atendeu alguma pessoa numa circunstância ou em um lugar incomum? Já. Há pouco tempo a gente fez uma roda de conversa numa festa, né? A gente usou a oportunidade de uma festa para... Era uma festa que tem uma edição mensal em que propuseram rodas de conversa, e nessa festa a gente usou o espaço para conscientização, para orientação de como ter alguma abordagem diante de alguém que tem risco de suicídio. E aí, inclusive, depois algumas pessoas vieram falar comigo, em nome de familiares, em nome de si mesmas. Então, realmente qualquer lugar é um lugar para conscientização. Então, pelo que eu estou entendendo, não existe incompatibilidade de você conversar, por exemplo, em um bar, por exemplo, sobre esse assunto, sobre o suicídio. Não tem nenhuma contraindicação, digamos assim. Eu acho que o diálogo, a conscientização, a informação tem um alcance geral, né? E deve ser prioridade. É importante a gente pensar nisso, porque o vídeo que a gente abriu, o programa, né? Quem acompanha nosso programa sabe que nós temos a ilustração que nós utilizamos para o tema, e é uma forma de trazer até mais informações, né? Porque às vezes o tempo é tão curto aqui na hora da discussão e da participação dos nossos telespectadores. E aí o vídeo trouxe para nós essa perspectiva de prevenção e o peso que é prevenir e a falta dessa prevenção. E o que é essa prevenção, né? E assim, a gente tinha um vídeo ali, é um vídeo produzido pela ONU, e que quando a ONU fala alguma coisa, ela fala em nível mundial. E ela trouxe áreas do planeta, que são áreas que têm condições econômicas difíceis, condições sociais difíceis, né? Mas a prevenção, ela tem que acontecer, porque o suicídio também acontece ali, né? E a causa do suicídio da pessoa, por exemplo, que começou a falar lá no vídeo. Eu acho que a doutora Laís tem algumas coisas interessantes para falar a respeito dessas considerações, essas questões do suicídio e da prevenção dele, né? Ok. Eu entendo até que o importante
não importa o local, nem o dia, a hora, é que as pessoas conversem abertamente sobre o suicídio, né, doutora? Exatamente. Até em se falando desse vídeo da ONU, percebe-se que não tem, como a gente estava falando inclusive de local, né, que não tem local para acontecer, não tem classe socioeconômica para acontecer, não tem idade para acontecer. O Brasil é o 8º país do mundo que mais tem suicídios hoje, né? Aqui no Brasil são 30 suicídios por dia. Então, o começo do vídeo foi sobre a África do Sul, que tem também uma disparidade econômica como a nossa, né? Mas é uma tendência global e é uma morte evitável, né? E devastadora, que, como disse o vídeo, tem um impacto na vida inteira das pessoas que ficam, né? Hoje, nós estamos vivendo uma situação com bastante crises, né? Nós temos crise na área da saúde, política, econômica. Isso, de alguma forma, contribui para o aumento de suicídios? Com certeza. Tem uma série de fatores de risco que podem levar a pessoa a ter ideação suicida, e uma delas é justamente isso, é não ver saída, né? Não ter esperança, não ver outra saída. O sofrimento começa a causar uma distorção, então a pessoa realmente não consegue enxergar qualquer outra perspectiva que não seja a acabar com todo o sofrimento pela raiz, né? Pela maneira que eles veem. E aí, com isso, com perdas econômicas, desemprego, parece que vai afunilando, né? E a pessoa, com essa distorção, ela acaba não vendo outra saída. Ô Jô, eu participo como plantonista do CVV também, de um dos trabalhos da CVV, que é o chat. E eu tenho percebido um significativo aumento de adolescentes. Dia desses eu estava atendendo e eu conversei com uma adolescente de 15 anos. Daí passou um pouco, a idade baixou para 14. Daí, mais um pouco, veio uma outra adolescente de 13. E pasme, doutora, uma menina de 12 anos reclamando. O que você pode atribuir esse aumento de pessoas pensando em suicídio entre as crianças e adolescentes? Criança não tem, mas adolescente sim. Essa é uma resposta bem complexa, né? Porque não é... A doutora também podemos ajudar claro. Nisso aí. Como voluntária do CVV, porque nós voluntários do CVV não somos especialistas nas questões que provocam, né, que são disparadoras do ato suicida. Nós trabalhamos a prevenção quando nós falamos com as pessoas, quando nós disponibilizamos nosso tempo, nossa alma para escutar as pessoas. Então, pela nossa experiência e como voluntária do CVV, eu não teria como falar isso para você, porque a gente observa o sentimento das pessoas. E aí a gente pode falar alguma coisa, numa perspectiva dos sentimentos que nós temos observado. Então, o que a gente tem aqui é a sensação que a gente vê das pessoas é de um abandono, as pessoas, os jovens principalmente, né? A gente percebe que eles estão sozinhos, eles se sentem sozinhos sem a presença do adulto. E aí a gente pode pensar nas causas sociais desse abandono que ele carrega consigo, né? As causas do pai, da família, da mãe que trabalha fora, que deixa ele muito tempo sozinho, que vai para a escola e tem que administrar a própria vida sozinho. Então a gente vê isso. A gente tem coletado esse tipo de informação. Mas a gente não pode afirmar que é essa, porque existe uma generalidade enorme. E, aliás, uma sociedade extremamente complexa, com muitas causas, né? Okay. A gente fala dos gatilhos, isso a gente sabe, né, que tem. Mas a doutora, solidão mesmo. E a sua opinião? A sua opinião a respeito disso? Os adolescentes, né? Desse crescente, né? Pelo menos na procura dos serviços do CVV. Nos estudos epidemiológicos que são feitos, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, observa-se um número muito grande de
pessoas que tentam suicídio, pessoas que efetivamente conseguem cometer suicídio aos extremos de idade. Então, seriam as crianças e adolescentes e os idosos. Os idosos têm uma questão com doenças crônicas, solidão, dores crônicas, perda de cônjuge, de familiares. E os adolescentes têm uma questão que é um período em que o humor tende a ser um pouco mais depressivo. É uma época em que são feitas escolhas para o futuro. É uma época que eles estão mais vulneráveis a abusos físicos, psicológicos, conflitos com a própria sexualidade, conflitos em relação ao profissional, uso de substâncias que pode levar a uma instabilidade do humor, a uma impulsividade, problemas sociais, como a Jo bem falou, e também de rejeição. Então, enfim, é uma idade muito vulnerável, né, ao sofrimento, que tem poucos recursos para lidar com o sofrimento, né? O Jo e Laís, até o final do programa eu vou acertar direitinho o seu nome, viu? Então, hoje, por coincidência, uma das nossas plantonistas esteve no colégio lá das minhas netas, falando sobre o suicídio, sobre as dificuldades que os adolescentes têm que se relacionar. E depois a minha filha comentou comigo, ela falou: pai, serviu até para mim, todo dia eu estou falando isso para ela. Mas né, santo de casa não faz milagre, né? Já dizia a minha avó. E então ela falou: pai, por quê? Ela falou o seguinte, que a pessoa adulta, às vezes, ela não consegue entender a linguagem das crianças, dos adolescentes. Então, quando ela vai conversar, ela acaba conversando como se fosse dentro daqueles parâmetros de pessoas adultas, e eles, às vezes, ele pode estar passando por essas dificuldades que você falou, e não encontra acolhimento, ele não encontra eco. Seria isso, doutora? Também, com certeza. E tem uma questão que há pouco tempo se levantou a questão do bullying, né? O bullying sempre esteve presente, mas há pouco tempo que as escolas estão abrindo os olhos para isso, né? Então isso tem sido discussão de como prevenir. O bullying pode ser devastador, pode levar à ideação suicida. Então eu acho que estão percebendo isso agora, a dificuldade de conversar com essas novas gerações, e estão tentando trabalhar. Estamos todos, né, tentando trabalhar com isso. O CVV agora tem essa plataforma online, né? Também é uma maneira de conversar com o jovem mais facilmente, né? Então estamos todos se adaptando a isso. Essa é uma verdade, e até suscita a gente trazer um dado. Nós recebemos em torno de 2.000 e-mails por mês, né? E os nossos 2.500 voluntários se esforçam bastante para responder no tempo necessário, né, para a dor da pessoa ser validada. E também tem o chat, né? Lá no chat a gente tem um número muito grande de jovens, tanto nos e-mails como no chat. Isso mostra a necessidade mesmo que a gente tem de ampliar os lugares de prevenção, né? Porque os lugares que existem parece que estão assim sobrecarregados, né? Então nós precisamos de mais voluntários. Vou até aproveitar aqui, Alvarenga, aproveitar, deixa da doutora Laís, para convidar os nossos telespectadores para participar do nosso voluntariado, né? Nós temos aqui, não deixamos de ter nunca a nossa publicidade ali do lado da Laís. Venha fazer parte do corpo voluntariado do CVV, porque aqui em Sorocaba nós estamos precisando. Aliás, no Brasil todo. Então, quanto mais gente tiver, melhor. Hoje nós temos 220 milhões de pontos de telefones que podem ligar para o CVV de graça. Não é isso, Alvarenga? Tranquilo. São 220 milhões de pontos. Pode ligar do celular, você pode ligar do orelhão, porque a gente pensa na pessoa em situação de rua, porque há um alto índice de suicídio entre as pessoas em situação de rua. Então, elas vão ligar de onde? Então, a gente oferece um serviço, seria excludente se não tivesse essa condição, né? Então, as pessoas têm no orelhão, na rua, elas podem ligar gratuitamente também, do celular, telefone fixo, porque é importante, as pessoas estão em todos os lugares, então a prevenção também tem que estar, não é isso? Ok, e a Jo, ela pode falar com propriedade, porque ela é uma assim, educadora, ela é professora, ela deve sentir entre os educandos dela, os alunos dela, né?
essa necessidade que tem de conversar. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas acordam um determinado dia e falam assim, hoje eu vou me suicidar. Como que ela elabora esse processo para que ela chegue a esse ponto? Existe uma pequena parcela das pessoas que cometem suicídio que acabam efetivamente sendo impulsivas, né? Mas é uma absoluta minoria. Geralmente, a pessoa que ela está pensando em morte, ela começa a dar indícios, né? Isso é muito comum. E é muito importante a gente saber identificá-los, né? Para que a gente possa efetivamente agir. Às vezes a pessoa nem sabe que ela pode obter ajuda. Às vezes a pessoa ela acha que é simplesmente normal ela pensar nisso e ela divide isso com as pessoas mais próximas e as pessoas não conseguem entender o que ela está falando, né? Mas geralmente as pessoas dão muitas pistas antes de cometer qualquer tipo de autoagressão. Você consegue identificar para nós algumas dessas pistas? Bom, o que a gente chama de identificar é para agir, né? A gente sempre tem que manter a atenção, principalmente as pessoas que já tentaram antes. A pessoa que já tentou suicídio alguma vez tem 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. Dá para identificar também pelo discurso, né? Então, frases como caso a gente não se veja de novo, atitudes de doar objetos, se despedir, ter pouco cuidado consigo mesmo, que também é um sintoma depressivo, frases às vezes como eu não acho que a vida vale a pena ser vivida, eu não penso sobre o futuro porque não vai haver futuro, não queria estar vivo, preferia não ter nascido. Essas frases levantam a atenção, né? A gente também tem que sempre, por ser uma junção de fatores, a gente começa a somar outras coisas, né? Como o fato da pessoa já ter um diagnóstico de depressão ou transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade, uso de substâncias. O próprio uso de substâncias como álcool e drogas pode piorar o quadro e levar a uma impulsividade maior. A questão das perdas que a gente vinha falando, o luto, o desemprego, o prejuízo econômico, doenças crônicas, como a gente já vinha falando também. Tudo isso é uma soma de fatores que nos ajudam a identificar o potencial risco. E também meios acessíveis, né? O próprio vídeo estava falando dos agrotóxicos, né? Quanto mais meios acessíveis a pessoa tem para se autoagredir, mais tentada, a pessoa que já tem essa vontade, mais tentada ela fica, de fato, cometer uma tentativa de suicídio ou efetivamente a morte. Então, proximidade com medicações, com pérfuro cortantes, então tesouras, facas, também cordas, medicações em grandes quantidades, lugares elevados, enfim, esses meios. Jô, você que trabalha com adolescentes, com alunos de uma maneira geral, o suicídio pode ser em determinada circunstância, se a gente fica falando muito a respeito, um entrando em contato com o outro, conversando com o outro, se tornar uma espécie de modismo? Olha, a gente não poderia chamar isso de moda, porque seria um risco, né? Já chamar isso de moda já seria um risco. Porque moda a gente copia, as pessoas criam afinidade com aquela ideia. Eu chamaria isso de uma epidemia e não de moda, né? Porque as pessoas, o que acontece são as dores. Nós não estamos dando conta das dores que estamos sentindo. Nós não estamos conseguindo dar conta das dores das outras pessoas. Então, nós estamos entrando num processo em que essas coisas se tornam comuns, né? O que não deveria. O comum deveria ser isso que nós estamos fazendo aqui, né? Conversarmos uns com os outros a respeito daquilo que sentimos, como hoje nós estivemos, né, fazendo um trabalho numa indústria grande, com 270 funcionários, e todos eles participaram, 90% deles.
Então, todos é muita gente, né? No caso, mas 90% participar dentro da indústria. Então, um lugar em que pode ser prevenido, né? Ô, Alvarenga, o pessoal estava chamando ali para o intervalo, é isso mesmo? Olha lá. Eu sou diretora do programa, gente, então, quando aparece os horários aqui, eu fico preocupada mesmo, né? Se está na hora do assim, intervalo, vamos fazer o intervalo. Muito embora, a conversa estava muito boa, né? Com certeza. Ok, mas temos depois mais algum tempo. Tem um minutinho ainda depois. Então, vamos ao intervalo. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Está com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em São Paulo. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bem, senhores telespectadores, estamos de volta novamente para continuar esse papo gostoso, esse papo agradável que estamos tendo nessa tarde. Hoje o tema é: qualquer lugar é bom para conversar sobre o suicídio. Todo lugar é lugar para prevenir. É bom, tá? Com certeza. Ok? E parece que tem um vídeo aí de uma experiência de uma voluntária do CVV que ela gostaria de relatar. Mas eu acho que seria interessante a gente começar essa nossa experiência com a Laís, porque ela foi uma das pessoas que participou. Ah, é, Laís? E você aí não falou nada para nós. Aí fica difícil. Mas o que você achou dessa experiência? De você participar num lugar incomum, né? Você que normalmente atende em consultório, né? Um lugar próprio mesmo. Não sei se ainda usam, né? Diz que até o psiquiatra tem aquele cérebro sofá lá. Não tem mais ou tem ainda? Deve ter, né? Então, é um lugar bem adequado.
que você me diz dessa experiência de ter participado de uma mesa redonda em um bar? Foi muito legal. As meninas que estavam promovendo a festa, elas montaram uma mesa multidisciplinar. Então, tinha eu e outra psiquiatra, tinha uma voluntária do CVV, tinha uma enfermeira e tinha uma garota que tinha tentado suicídio aos 12 anos de idade. Então, ficou muito completo, acho que foi maravilhoso ver todos os pontos de vista chegando a um senso comum. Né? Foi uma experiência incrível e eu acho que tocou bastante as pessoas que estavam lá. Quando a gente terminou de falar, tinha uma pessoa mediando também, que era a outra psiquiatra. Quando a gente terminou de falar, as pessoas realmente ficaram fazendo perguntas, ficaram tocadas pelo assunto, porque é um assunto que, embora tenha muita gente que nunca tenha entrado em contato com isso, não conheça ninguém que tentou suicídio, não conhece ninguém que tenha uma doença psiquiátrica. É um assunto que levanta curiosidade, até por a mídia estar retratando isso mais de algum tempo para cá, né? Tem se visto mais filmes, mais seriados, mais livros, mais reportagens. Interessante isso, porque o lugar hoje para nós é o ponto de referência para pensar, né? Então, falando de um bar, quem é que imaginaria a gente fazer prevenção, né? Valorização da vida num bar? Mas tem vida lá, né? E por que não a gente não poderia fazer esse trabalho lá? Eu fiquei assim, muito curiosa quando eu fiquei sabendo, eu fiquei impactado, né? Porque eu falei, nossa, um bar. Uau! E aí a nossa voluntária, a Flávia, lá de São Paulo, porque isso aconteceu lá em São Paulo, né? A Laís veio lá de São Paulo, gente, para nos prestigiar aqui, olha só. Que orgulho, que alegria, né? E que honra que a gente tem, né? De se mobilizar de 100 quilômetros de distância para vir falar com a gente sobre isso. A honra é minha, com certeza. E a Flávia, ela fez esse comentário conosco como voluntária, né? E nós, nossa, mas que coisa para pensar, mas mexeu muito com a gente. Talvez esteja mexendo aí com as pessoas que estão assistindo a gente. Nossa, foi num bar fazer? Mas eu faço na escola, né? O Alvarenga acabou de me revelar aqui para vocês, eu sou professora. Aliás, já falei isso aqui também, né? Já falei, né, Léo? Já falei com o seu professor. Mas os alunos sabem também, que eles já vieram aqui também no programa. Então, assim, a gente faz lá na escola a prevenção. A gente faz no táxi a prevenção. A gente fez na empresa hoje a prevenção. E a gente faz lá em São Paulo, no metrô. Viu, o Jô, no CVV, né, especialmente, particularmente no Setembro Amarelo, você que é a nossa coordenadora do Setembro Amarelo em Sorocaba, a gente fala, doutora, que o importante é conversar. Precisa conversar a toda hora, a todo lugar. O suicídio, felizmente, se bem que ainda aguarda muito, né, Ju? É uma espécie de um tabu. No passado, as pessoas falavam baixinho, olha, fulano se suicidou. Eu faço parte de uma organização que tem um jornal. E era comum, na época, as pessoas telefonarem para falar, olha, por favor, não ponha no noticiário que a pessoa se suicidou. A gente tinha, por política, não pôr mesmo. Mas era muito comum, porque as pessoas, as famílias, de certa forma, se sentiam culpadas por isso, né? Não sei. É uma situação, é tabu ainda. Como foi câncer, como foi a AIDS, tabu. Então, hoje as pessoas têm vergonha. Nós temos um grupo de apoio ao sobrevivente de suicídio, que nós chamamos de GAS, né? Então, as pessoas têm baixa frequência. Então, eu já faço convite para as pessoas que são sobreviventes, que têm aquela angústia que carrega sozinha, porque a dor é muito grande. Nós temos um grupo em Sorocaba que funciona toda a última quinta-feira do mês, às 19 horas. Vamos lá, é o grupo de apoio ao sobrevivente de suicídio, e as pessoas têm, por conta do tabu, até vergonha de ir até o posto, porque é um posto do CVV. Então, a pessoa vai entrar lá. Então, assim, nós estamos precisando falar em todo lugar mesmo para evitar, para desmoronar esse tabu, porque nós estamos falando de pessoas, estamos falando de ser humano, sim, não é verdade? Então, doutora, o que a senhora pensa a respeito disso, né? A gente vinha falando que o CVV tem o posto, né? Onde as pessoas vão lá conversar, e a senhora tem um consultório. A senhora acha que devemos democratizar essa conversa,
a respeito do suicídio, do sofrimento, da dor? Com certeza. Como a gente estava falando, né, abrir canais, sempre abrir canais, porque a pessoa ela tem essa resistência em procurar ajuda. Inclusive, voltando um pouco à questão epidemiológica, percebe-se que os homens eles se suicidam mais que as mulheres por conta disso, pela dificuldade maior de pedir ajuda em relação às mulheres, né? As mulheres elas conseguem ter uma rede de apoio maior do que os homens, então com isso elas conseguem efetivamente, as que sobrevivem às tentativas, elas conseguem melhorar, né? Enquanto que os homens tendem a se isolar e tendem a ter mais vergonha, e aí acabam tentando de novo. Então, a gente se colocar disponível é muito importante. Essas iniciativas que o CVV está tendo, são maravilhosas. Então, por isso, perdão, Alvarenga. Assim, o Alvarenga é meu parceiro, gente. A gente conversa assim muito tranquilo. Ela falou o seguinte, que as mulheres conversam mais, né? Não é que elas sejam faladeiras, viu? Elas conversam assunto sério mesmo. Sempre, né? Como esse, por exemplo, e como esse que foi conversado lá no bar, que era inclusive para as mulheres, né? Para mulheres. Era um trabalho que foi feito para as mulheres. Era surpresa, mulher que fazem surpresas, Alvarenga. Essa é mais uma para você. Então, assim, o Carlos, você pode passar aí para nós, porque a nossa amiga fez um vídeo, a Flávia, e está participando do programa da forma como foi possível, porque ela também é professora e está dando aula nesse momento. Então, ela mandou um vídeo para nós hoje. Vamos lá ver como é que é? O que a Flavinha tem para dizer para nós? Bom dia. Eu sou Flávia, eu sou voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida. Neste mês, que é o mês de prevenção ao suicídio, nós, voluntários, participamos de muitas palestras, participamos de muitas rodas de conversa. E no começo de setembro, eu fui convocada para realizar uma palestra, na verdade uma roda de conversa, com um grupo de meninas que o seu objetivo era empoderar essas mulheres a respeito de determinados assuntos, e um desses assuntos era a prevenção do suicídio. Só que, para minha surpresa, quando eu chego no local, o local era um barzinho. Isso mesmo, um barzinho. A princípio eu fiquei bastante receosa, fiquei com medo, porque eu pensei, nossa, num barzinho, fazer uma roda de conversa sobre prevenção do suicídio num barzinho, realmente foi algo bastante inusitado, diferente. Porém, ao chegar lá, vi outras pessoas, como a Laís, uma psiquiatra, a Luana, psicóloga, a Carla, que é uma sobrevivente do suicídio, e uma enfermeira, a Juliana, que trabalha no AME, e muitos jovens entre 19 e 30 anos, onde foi uma conversa bastante interessante, foi muito legal. Eles foram bastante participativos e foi uma experiência, na realidade, bárbara. Eu não imaginava que poderia ser tão boa, tão diferente e tão produtiva. Nós ficamos num ambiente isolado, onde não havia barulho, onde realmente pudesse haver essa conversa de forma séria e falar de um assunto tão importante para a nossa atual realidade, para a nossa sociedade. Então foi uma experiência muito gratificante e eu pensei, bom, se é essa maneira que os jovens necessitam, né, de um lugar como esse, para que possamos falar sobre prevenção de suicídio, então é lá que teremos que estar. É isso. Um bom dia a todos. Um grande beijo. Muito bem. Bacana, gostei. Olha, pessoal, antes de nós passarmos para o encerramento, doutora, eu gostaria de falar sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado exclusivamente para a conscientização sobre a necessidade de conversar sobre o suicídio. A Jo, que é a nossa coordenadora do Setembro Amarelo, tem criado diversas atividades, desenvolvido diversas atividades, e uma delas que eu gostaria que você falasse rapidamente, Jo, que o tempo está sobre o piquenique amarelo. Pois é, né? Nosso piquenique
de novo acontecendo esse ano. Eu fiquei, e passou rápido, né, Varenga? Do ano passado para cá foi bem rápido. No dia 30 de setembro, nós estaremos encerrando o mês de Setembro Amarelo com um piquenique no Parque do Campolim. Vamos começar às 9 da manhã para, né, nos entrosarmos. Teremos um show, como nós tivemos ano passado. Vai ter música o dia inteiro. Terão as tendas de cuidados físicos, né? Vão ter o pessoal da PUC, lá, os estudantes de medicina, que ano passado estiveram conosco, que esse ano prometem que vão fazer até mais coisas do que fizeram ano passado. Teremos yoga, teremos tai chi, teremos massagem, teremos uma praça de alimentação, foi o que nós tivemos. Então, piquenique tem que ter comida, né? E a gente vai estar lá muito à vontade, dia 30 de setembro. E eu gostaria de convidar vocês também, pais, por favor, no dia 29 de setembro, no sábado, das 9 da manhã, nós estaremos no Teatro Pedro Salomão José, porque eu sempre errei, né? Na nossa caminhada eu falei que era Dias, mas os dias passaram, agora ele é José. E nós vamos fazer essa palestra lá nesse teatro para os pais. Inclusive o diretor da escola fez uma coisa fabulosa, que fez uma gincana na escola e falando para os meninos assim: para cada pai que vier, ganha 30 pontos na gincana. Então, ele criou essa situação para estimular os pais a participarem. Estou convidando os pais que estão nos assistindo a participar dessa palestra sobre prevenção também no dia 29. Mas o nosso ápice é dia 30 de setembro. Esperamos todo mundo lá conosco. Venha, Laís, venha curtir conosco também. Fiquei com bastante vontade de vir a Sorocaba. Só para dizer, né, como todo piquenique que se preza, vai ter, traga sua família, põe a sua toalha no chão, até parece que a Jo fornece algumas toalhas. Opa. E vamos lá, como a gente fazia nos idos tempos, dos meus tempos de jovem, levava as pessoas, punha lá. Né? E é muito bacana, vai ser uma tarde muito agradável. Com Doutora, certeza. para suas considerações finais sobre o que nós conversamos hoje, e já agradecendo também pelo prazer que nos deu com a sua presença. Prazer mesmo, viu? Muito. Meu também, de verdade, é uma honra estar aqui com vocês. Eu admiro muito o CVV, eu sou muito grata pelo trabalho do CVV também, porque ajuda muito as pessoas, e é voluntário e é maravilhoso. A respeito das considerações finais, eu gostaria de falar que, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem o SUS, né, que consegue trazer oportunidade de procurar tratamento para todos. Então, da gente usar desse artifício, a gente tem uma rede de saúde mental no SUS, a gente tem particular, a gente tem convênio. Então, é possível melhorar, é possível levar alguém para uma outra perspectiva, porque, como eu falei, a pessoa que só está pensando em morte, ela está muito restrita, né? Ela está muito engessada nisso. Então, é possível mudar, é possível agir. Então, eu gostaria de falar em nome da psiquiatria que é possível melhorar e é possível ter uma vida melhor. E onde tem vida, tem jeito. Ok. Pessoal, realmente a gente poderia continuar, mas nós temos horários para cumprir, né? Nós agradecemos aos senhores telespectadores que nos assistiram nessa tarde. Os convido para, novamente, na próxima quinta-feira, voltar a conversar. Agradeço a voluntária Jo, nossa amiga, nossa produtora, a doutora Laís. E não se esqueçam, 188 é o telefone do CVV para conversar, para receber, para ter um apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Atendemos também pelo chat e por e-mail. É bom lembrar que tudo isso as pessoas encontram na nossa página, no nosso site, cvv.org.br. E no dia 6 de outubro nós teremos abrindo o nosso último programa de seleção de voluntários, que já falamos, mas a gente tem que reforçar essas ideias, né? Ok. Obrigado a todos e até a próxima quinta-feira. Obrigado, TV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.